Fala, nação rubro-negra, quem fala é o Márcio do canal Observatório Rubro-Negro. Aqui você tem no detalhe as principais notícias do dia repercutidas pelos principais influencers rubro-negros. Sem delongas, vamos para o que interessa. Vamos começar pelo interesse do Real Madrid pelo Wesley. Os canais Vene Casagrande, Flazoeiro e Paparazzo Rubro-Negro mencionaram o interesse do Real Madrid no jogador Wesley do Flamengo. Segundo o Flazoeiro, o Flamengo já descobriu que o Real Madrid está monitorando o Wesley com potencial de fazer uma proposta. O Real Madrid tem como característica observar jogadores jovens com potencial de evolução. E o Wesley, com 21 anos, se encaixa nesse perfil. O Flamengo tem intenção de vender o Wesley por uma quantia mínima de 30 milhões de euros, o que equivaleria a 190 milhões de reais na cotação atual, representando uma das maiores vendas do clube em valor real. O Paparazzo Rubro-Negro corrobora essa informação, mencionando que 30 milhões de euros mais metas, com o Flamengo visando arrecadar cerca de 40 milhões de euros no total. Torcedores expressaram opiniões de que o Wesley valeria mais, chegando a mencionar valores como 50, 60 e 80 milhões de euros. A multa rescisória do Wesley é de 200 milhões de euros. Paparazzo Rubro-Negro também informa que o Zenit fez uma oferta de 25 milhões de euros mais metas para o Wesley, que foi recusada pelo Flamengo. O canal Resenha Rubro-Negra afirma que o interesse do Real Madrid é um fato. O Fabrício diz que familiares do Wesley confirmam que ele tem interesse de ir para o clube espanhol e que é um sonho do jogador. No entanto, o canal Resenha Rubro-Negra ressalta que não houve até o momento da gravação nenhuma movimentação oficial do Real Madrid em direção ao Flamengo para sondar ou negociar a contratação Wesley. O Real Madrid também tem um interesse antigo em Alexander-Arnold, do Liverpool. Caso essa negociação não se concretize, Liverpool e Barcelona seriam destinos mais prováveis para o Wesley do que o Real Madrid. Segundo o Fabrício, do canal Resenha Rubro-Negra, o Flamengo tem como objetivo fazer do Wesley uma das suas maiores vendas, comparável de Vinícius Júnior e Lucas Paquetá. A princípio, a ideia do Flamengo é vender o Wesley após o Super Mundial de Clubes, mas existe a possibilidade dele sair na janela de transferências anterior ao torneio, caso chegue uma proposta entre 40 e 45 milhões de euros. Pessoal, eu entendo que o Flamengo não vende antes do Mundial de Clubes. Para mim, essa informação do Fabrício, para mim não faz sentido. O Flamengo vender o seu melhor jogador na melhor competição de todos os tempos, inclusive até porque o Mundial de Clubes vai fazer o jogador valorizar ainda mais. Mas dando continuidade, diante da possibilidade de perder o Wesley, o Flamengo já está monitorando o mercado em busca de um lateral direito. O Alessandro Venturi da Juventus é uma das opções. Hoje foi noticiado pelo Flazoeiro, sendo que essa notícia do Alessandro Venturi foi passado pelo canal Resenha Rubro-Negro no dia 7 de março. Foi ele que foi um dos primeiros canais a dar essa informação do Alessandro Venturi. Então aqui crédito para o canal Resenha Rubro-Negra que antecipou essa informação. Então é isso, pessoal. A situação do Wesley é muito boa. Ele com certeza vai conseguir um ótimo contrato. Inclusive o técnico Felipe Luiz comentou que o Wesley vai ter a liberdade de escolher o seu próximo clube no meio do ano. Próximo assunto, o grama natural. O canal Flazoeiro aborda a discussão sobre uma possível paralisação no Campeonato Brasileiro. Eu, particularmente, acho que essa é uma notícia mais para esquentar mesmo a notícia, porque é impossível paralisar o Campeonato Brasileiro por causa de discutir gramado, uma coisa que não vai resolver tão rapidamente. Mas, segundo o Guilherme, do canal Flazoeiro, os clubes estavam fazendo um movimento para pedir à CBF que todos os clubes disputassem a Série A com grama natural. No entanto, houve uma decisão de adiar essa votação, que é esperado, porque a CBF sabe que isso não vai resolver de um dia para o outro. O apresentador Flazoeiro, ele realmente não aceitou a decisão. Segundo ele, clubes como Botafogo, Palmeiras se beneficiam de jogar em casa devido aos seus gramados sintéticos. Ele menciona que essa discussão incomoda muita gente, mas será tratada em um momento futuro. Dando continuidade e aprofundando o assunto, os canais Paparazzo Rubro-Negro e Resenha Rubro-Negra também mencionam essa reunião entre a Liga Libra e Liga Forte União,
onde o objetivo é discutir estratégias para que os clubes conquistem maior autonomia no Campeonato Brasileiro, buscando inclusive gerir a competição a partir de 2027. Essas discussões envolvem temas como regulamentos, direitos comerciais, a propriedade de placas de publicidade, naming rights, entre outros assuntos. Só para concluir, gente, em relação à questão gramado, eu vou dar minha opinião muito clara. Eu entendo que todos os clubes têm uma vantagem, porque cada clube tem um gramado diferente. O gramado no Brasil ele não é padrão. O gramado, na maioria dos clubes de futebol, não são de boa qualidade. Inclusive o do Maracanã. Eu sou flamenguista, mas eu sei que o gramado do Maracanã, depois de dar para maio, junho, vai ficar uma porcaria. E também causa muitas lesões, inclusive no Flamengo. Então o problema do gramado é um problema muito mais complexo, tá? Não devemos ter essa visão de gramado sintético. O problema do gramado é um problema geral. Tem que haver uma padronização no gramado e que todos possam seguir esse padrão. Essa que é a solução. Não é retirar o gramado sintético. É ter um gramado padrão e que não seja, obviamente, um gramado sintético. Então é isso, pessoal. Vamos para o próximo assunto. Já temos um novo técnico para o Sub-20, que é o Nuno Campos. Segundo o canal Vene Casagrande, Nuno Campos tem data para chegar ao Flamengo, que é a próxima segunda-feira, quando desembarcará no Rio de Janeiro. Ele virá acompanhado com pelo menos um auxiliar. O seu último trabalho foi com o auxiliar do Renato Paiva, que atualmente é técnico do Botafogo, no Toluca do México. O paparazzo rubro-negro destaca que essa ligação com o Renato Paiva pode ser uma vantagem para o Flamengo, pois o novo técnico do Sub-20 conhece o estilo de jogo do técnico do Botafogo, o que pode gerar informações privilegiadas para futuros confrontos. Vene Casagrande mencionou que essa contratação do Nuno Campos há algum tempo e que foi até contestado por uma pessoa ligada a Kleber Xavier, o atual técnico do Sub-20. Kleber Xavier está atualmente no comando da equipe da Libertadores Sub-20. A diretoria estrategicamente optou por não iniciar a trajetória do Nuno Campos no Sub-20 em uma competição tão importante como a Libertadores, do qual o Flamengo é o atual campeão e campeão mundial. Após a Libertadores Sub-20, haverá mudança no comando técnico, Nuno Campos substituindo Kleber Xavier. A informação que o Vene Casagrande possui é que Kleber Xavier não permanecerá no Sub-20. Ele pode ser remanejado para o Sub-17 ou até mesmo optar por não continuar no clube, sendo essa uma decisão pessoal dele. Vene Casagrande levanta a questão sobre a chegada do novo técnico, enquanto o atual está nas semifinais da Libertadores Sub-20, indicando uma transição planejada para após a competição. Em resumo, Nuno Campos, ex-auxiliar do Renato Paiva, chegará ao Flamengo na próxima segunda-feira para assumir o comando do Sub-20, após a participação de Kleber Xavier na Libertadores da categoria, o que é uma decisão estratégica da diretoria do clube. Gente, mudanças. Olha, o Kleber Xavier, que está fazendo um bom trabalho no Sub-20, a equipe está alcançando ótimos resultados na Libertadores, só que está ocorrendo uma mudança de filosofia segundo o Boto, né? Segundo o pensamento do Boto de formação da base. Que tudo dê certo, boa sorte aí para o Nuno Campos, que o Kleber Xavier também possa continuar na equipe, absorva também essas novidades, também possa aprender com essas mudanças. Esse é o meu desejo. Vamos para o próximo assunto. Pessoal, tem um assunto, vamos dizer assim, um pouco polêmico, pois é uma acusação de muitos influencers em relação à Ferj. Vamos começar com o Mauro Santana, que ele inicia o vídeo dele afirmando categoricamente que a Federação do Rio de Janeiro prejudica o Flamengo e favorece o Fluminense na partida final. Ele aborda a marcação do jogo para as 16 horas. Segundo ele, esse horário de 16 horas, com o calor do Rio de Janeiro, prejudicará o Flamengo, que é uma equipe que privilegia a intensidade. Ele argumenta que o Felipe Luiz não conseguirá implementar a mesma intensidade com um time jogando sob um calor elevado, o que, no seu entendimento, favorece o Fluminense. Ele questiona o motivo de não marcar o jogo para mais tarde, 18h30 ou 17h45. O Mauro Santana, ele até diz que é uma sacanagem confirmar a da Ferj marcar o jogo para as 16 horas. O paparazzo rubro-negro também critica a decisão da Ferj. Ele classifica o horário como tosco e que, sobre o calor do verão, é um esculacho. E além disso, ele reclama, eu concordo isso, com pouco tempo que os torcedores do Flamengo tiveram para comprar o ingresso. Isso aí eu concordo com o paparazzo. A Raíza Simplício
concorda que o horário não faz o menor sentido e que a qualidade do jogo pode ser prejudicada. Há também uma crítica em relação à escolha do árbitro, que é o Yuri Elino Ferreira da Cruz para o jogo, considerando um árbitro fraco e sem pulso para um clássico nervoso como o Fla-Flu. A designação do Jorge Rabelo, presidente da comissão de arbitragem, para o VAR também gera estranheza e comentários, sendo comparado a um jogador veterano voltando a jogar a final. Em resumo, os influencers acusam a FERJ de favorecer o Fluminense. Gente, eu só vou dar minha opinião em relação à questão dos ingressos e não tem relação com a FERJ. Foi o Fluminense que fez um movimento, já que o Fluminense tem como fazer a gestão das vendas dos ingressos, eles são responsáveis pelas vendas, eles botam da forma como eles querem. E eles prejudicaram o Flamengo porque eles querem favorecer o time deles. Faz parte do jogo, mas não é a FERJ, é o Fluminense. Segundo ponto, em relação ao horário 16 horas. Aí eu vou passar, gente, eu sou racional. Primeira coisa, o próxima semana domingo, a previsão é que o tempo ele esteja fechado, é em torno de 25, 30 graus, é uma previsão de tempo mais ameno, não está mais aquele calor insuportável no Rio de Janeiro. Segunda coisa é o interesse das emissoras de televisões. Com certeza há uma pressão das emissoras de televisões para botar no horário 16 horas, que é um horário de costume de hábito dos torcedores assistirem o jogo pela TV. E isso aí vai gerar mais retorno financeiro para as empresas de televisão que pagam para poder promover o jogo e eles querem ter lucro. Então, eu não vejo como a FERJ está favorecendo o Fluminense nesse sentido e vejo que o Fluminense tomou uma ação para poder prejudicar o Flamengo na compra dos ingressos, mas ele pode fazer isso, o Flamengo pode fazer a mesma forma na próxima venda do ingresso, o que não vai fazer, eu sei que o Flamengo não vai fazer. E em relação ao árbitro, realmente, eu não conheço os árbitros, então não posso dizer se o árbitro é bom ou ruim, mas em relação, pelo menos, à parte do horário, faz todo sentido voltar o horário para 16 horas, no sentido comercial, e aí não tem jeito, gente, não tem jeito, isso aí ia acontecer em algum momento. Então é isso, pessoal, meu nome é Márcio, do canal Observatório Rubro Negro. Se vocês gostaram, dá um like, dá aquela moral e se inscreva no canal. Enfim, eu preciso muito da adesão de vocês, porque eu quero me dedicar exclusivamente a esse canal. E o apoio de vocês pode acelerar esse processo. Um abraço, até a próxima, fui!